Você acredita no impossível ou você acredita no destino? Nesse vídeo eu vou estar comparando a filosofia de dois personagens de Bloch, Kaiser, o imperador do Bastard, e Hugo, o meio-campista francês. Enquanto Hugo acredita no destino e na lógica, Kaiser cresceu em meio ao desespero e dor. Hugo diz que devemos aceitar o destino e nossas limitações, enquanto Kaiser desafia o impossível e renuncia a seus limites várias vezes. Hugo defende que os humanos devem seguir pelo seu caminho mais adequado, para que se poupem de sofrimento. Ele defende que as pessoas devem focar no que foram feitas para serem, e deixar de lado seus sonhos irreais. O ponto que diferencia esses personagens são suas filosofias. A comparação entre destino e impossível gira em torno da percepção de controle e tempo. Enquanto o destino é frequentemente visto como um caminho final inevitável, o impossível costuma ser encarado como uma barreira temporária que desafia a ação presente. Aceitar o destino é o caminho mais fácil e com menos sofrimento. A filosofia de Hugo se baseia em aceitar seus limites, suas adequações, para que assim você sofra menos. Já a proposta da filosofia do Kaiser é sempre desafiar seus limites. Kaiser pensa assim porque ele cresceu na miséria, sendo humilhado e agredido. E para sair daquilo, ele teria que ser capaz de alcançar o impossível. O destino tem seu limite, já o impossível não. Você não sabe até onde ele se estende, pois ele não tem fim. Um exemplo da vida real é o de Arnold Schwarzenegger. Ele nasceu em uma vila pequena na Áustria, sem dinheiro, sem contatos e com inglês péssimo. Mas sabe qual era o plano dele? Ser o maior fisiculturista do mundo, depois ator de Hollywood e depois político. Tudo isso era considerado impossível, mas ele tinha uma filosofia simples. Ignore o que é realista. E você pode me perguntar o que isso tem a ver com um mangá de futebol cheio de egoístas. A questão é que acreditar que tudo já tem um propósito e um fim te impede de imaginar além da sua situação atual, porque você olha para as coisas de uma forma 100% lógica, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Isso é uma forma de negar o improvável, porque como o nome diz, ele é improvável, tem baixas chances de acontecer, mas assim como o impossível, ele pode se tornar possível, pois o impossível nasce da negação da realidade. Você não aceita algo e faz de tudo para mudar esse algo, logo o que antes era impossível se torna realidade. Eu vi um vídeo dizendo que se você pegar seu celular e perguntar pro ChatGPT se vinho faz mal, ele vai dizer que sim, que ele ataca o seu fígado. Mas se você perguntar pro ChatGPT quais os benefícios de tomar vinho, ele vai te mostrar estudos que mostram que o vinho protege o coração. Ou seja, tudo depende do ângulo que você quer ver as coisas. Dependendo do ângulo, destino é uma regra absoluta. E impossível não existe. Mas na verdade, se a gente olhar de uma perspectiva que impossível é algo que pode ser dividido em diversas partes possíveis, tudo depende do seu ponto de vista então. E viver de uma forma 100% lógica é ser infeliz, pois você resume a sua vida inteira a um extremo, que é só a lógica que faz sentido. Mas a vida vai muito além disso, ela é ilógica na maioria das vezes. Coisas inesperadas acontecem quando você menos espera. E você se depara com a realidade que controle não existe, e que as variáveis são tão extensas que nem mesmo a lógica consegue explicar elas. A vida não é algo tão simples que pode ser reduzido à lógica, como o Hugo faz. Existe caos, instinto, desejo, contradição. Tentar eliminar isso é, na prática, enfraquecer a própria vida. Segundo Nietzsche, é preciso ter caos dentro de si, para dar luz a uma estrela dançante. Ou seja, se você eliminar o caos em nome da lógica, você também elimina tudo aquilo que te faz se sentir vivo. Os bons momentos e o de caos têm o mesmo nível de importância, pois ambos fazem parte da sua construção de caráter. O Kaiser conviveu com esse caos desde pequeno. Ele cresceu sem amor, mas o futebol trouxe uma esperança que ele sempre precisou em sua vida. Se você não acredita que as coisas podem mudar, então elas realmente não podem mudar, pois o pensamento de mudança já floresce morto. Isso se conecta com o conceito de profecia autorrealizável. Funciona assim: você acredita que não consegue, age com menos esforço ou nem tenta, falha, reforça a crença inicial que você não consegue aquilo. Ou seja, o pensamento já vem morto, porque você mesmo enterrou ele. Enquanto você acredita que as coisas são impossíveis para você, elas vão ser, porque antes do mundo te limitar, você mesmo já se limitou. O Kaiser acredita que tudo é possível para si, então ele se esforça muito em tudo, enquanto Hugo acredita nos limites, então ele só se esforça naquilo que ele acredita ser capaz. Mas ele se esquece de uma coisa: ninguém se lembra do segundo lugar. A psicóloga americana Carol Dweck, professora da Universidade de Stanford, popularizou um conceito de mindset de crescimento e mentalidade fixa. Eles funcionam assim: no mindset de crescimento, você acredita que pode evoluir, se expõe, erra, mas insiste e cresce muito no desconforto. E na mentalidade fixa,
Você acredita nos limites, evita risco, não evolui no mesmo nível, mas tem mais conforto. Seguir a mentalidade do Hugo não funciona bem na vida real, pois precisamos evoluir todos os dias para não ficar para trás. Se expor à dificuldade é o caminho da evolução. Isso acontece porque o nosso cérebro tem uma capacidade de evoluir e se adaptar de uma maneira bizarra, graças à neuroplasticidade do cérebro, a capacidade do sistema nervoso de reorganizar sua estrutura, funções ou conexões em resposta a novas experiências, aprendizado ou lesões. O seu cérebro vem com as melhores ferramentas para evoluir. E uma dessas ferramentas é a adaptação. Mas a adaptação só funciona se você tentar uma coisa muitas vezes, falhar, sofrer e só depois conseguir acertar. E acreditar no impossível e fazer dele real é muito difícil, pois envolve ter muita determinação para fazer aquilo. Mas tudo depende se você se conforma ou não. É que nem quando você vai fazer uma prova, mas só tem 15 minutos para estudar. Ou você acredita no destino e que é isso, não dá tempo de decorar tudo e tira uma nota baixa, ou você acredita que dá pra tentar, mesmo que pareça impossível, e tenta memorizar o máximo de informações possíveis e tira uma nota boa. Quem nunca passa por essa situação de se perguntar se estuda ou não nos últimos minutos antes da prova? Comigo acontece sempre, tanto que uma vez eu e um amigo decoramos 70 questões de uma prova em exatos 15 minutos antes dela. E a gente fechou a prova, enquanto muita gente que ficou à toa dizendo que não dava tempo de decorar, tirou uma nota baixa. É um exemplo bobo, mas é pra te mostrar que o que falta às vezes em você é só determinação mesmo. Acreditar que não tem como por causa do tempo ou do destino é o pensamento de quem já desistiu antes mesmo de começar. Você ainda pode mudar a você. Você ainda pode mudar a sua vida, a vida da sua família e tudo. Só é preciso que você realmente queira isso, que você realmente acredite em você. Pro Hugo, a teoria dele até funciona, como eu expliquei no vídeo dele, por conta do seu objetivo e tal. Ele só escolheu ser meio campo porque é o caminho mais otimizado até seu destino. Porém, isso não se aplica ao Kaiser, pois ele tem uma história e uma construção completamente diferente da do Hugo. Mas o que a gente pode tirar daqui é que o destino te machuca, e resistir a ele te faz sofrer. Mas é esse sofrer que torna a vida especial. Não é porque um cara nasceu com a genética melhor que a sua, com a família mais rica, que ele vai ser melhor do que você. Definir a vida assim é ser conformista. Ver as coisas e dizer que aquilo não é pra você, porque o outro nasceu com mais. Às vezes eu percebo que as pessoas esquecem que são elas que definem o seu próprio valor. E a vida dessas pessoas vai ser pior porque elas escolheram continuar assim. O exemplo do próprio Kaiser é que o mundo definiu o valor dele quando ele nasceu. Ele não escolheu passar por aquilo, mas ele continuou, insistiu e construiu a própria identidade e se tornou uma das maiores promessas do futebol. A lógica do destino diria, isso define quem você é. Mas ele provou o contrário, ele definiu quem ele era. Se você pensa que o valor que a vida te deu quando você nasceu é o que te define agora, eu sinto te informar que você só se entregou e aceitou as coisas como são, porque a vida é injusta e isso frustra muito. Ver que você precisa se esforçar 10 vezes mais do que quem já nasceu com talento ou dinheiro. Mas no fim, essas pessoas que aceitam o destino usam disso como uma válvula de escape, para aliviar a dor de ter nascido com menos. Mas da mesma forma como eu mostrei um exemplo real e um fictício de pessoas que nasceram assim e mudaram de vida, por ignorarem o que é realista e focarem no impossível, a gente tira de lição que conformismo é um veneno, mano. Não é porque você nasceu de um jeito que você vai morrer assim. E se isso acontecer, a culpa vai ser sua por não ter tentado mudar. Destino não é algo que você segue, é algo que você controla. Então faça a sua escolha entre aceitar o destino ou buscar pelo impossível. A escolha é sua. Bom, é isso. Eu sou Lug ou Lug, tanto faz.